Fala pessoal, tudo certo? Hoje o vídeo é daquele jeito que a gente gosta. Relatório gerencial na mesa, café do lado e vamos conversar sobre o Urgat 11, porque sim, eu também sou cotista. Então aqui não é análise fria de planilha, é análise de quem recebe o Pix todo mês e acompanha com atenção para ver se continua vindo ou não. Bora falar do relatório gerencial de janeiro de 2026 do RISA Art 1. Para quem caiu agora no fundo ou ainda não entende bem a proposta do RISA Art 11, ele não é aquele FU e tradicional que compra galpão bonitinho e espera a empresa alugar. O jogo aqui é outro. O RIGAT 11 basicamente faz o seguinte: ele compra o imóvel da própria empresa que já usa o ativo, devolve para ela, em forma de aluguel, e ainda dá a opção de recompra lá na frente. Ou seja, a empresa vende para fazer caixa, continua operando normalmente e o fundo vira o dono do imóvel. É o famoso sale lease. Traduzindo para o português do cotista, a empresa precisava de dinheiro. O fundo chegou com cheque, mas ficou com a escritura. E normalmente compra com desconto pesado. E aqui começa uma das partes mais interessantes do relatório. O fundo hoje tem cerca de 405 milhões de reais investidos em imóveis que, segundo a avaliação, valem mais de 1 bilhão de reais. Sim, o fundo pagou mais ou menos 40 centavos por cada real de patrimônio. Isso dá um desconto médio de 61%. Ou seja, se dar problema com algum locatário, menos coisa que ninguém quer, o fundo ainda tem gordura patrimonial gigantesca. É aquele cenário onde o cotista pensa: ok, não é o ideal, mas também não é o fim do mundo. Agora vamos falar do que realmente importa: dividendos. O resultado de janeiro veio em R$ 0,93 por cota e o fundo distribuiu R$ 0,95. Sim, distribuiu um pouquinho acima do resultado do mês. Antes que alguém já comece a gritar rendimentos insustentáveis, calma. O fundo ainda mantém R$ 0,17 por cota em sobras acumuladas. E a própria gestão explica que essa retenção serve justamente para estabilizar dividendos quando o IPCA oscila. Na prática, o gestor está tentando evitar aquele drama clássico de IF empurra o mês. Mês paga 1,1 mês. Seguinte paga 0,7, cotista entra em depressão financeira. Aqui a ideia é suavizar o fluxo. Inclusive, a projeção oficial da gestão continua entre R$ 0,95 e R$ 1,05 por cota nos próximos meses. Ou seja, o patamar atual parece sustentável. Agora vem um ponto que muita gente ignora quando olha o Urgat 11. Esse fundo é praticamente um híbrido entre tijolo e papel. Porque o aluguel não é só aluguel. Ele vem indexado ao IPCA mais uma taxa média de aproximadamente 10% ao ano. Isso significa que o rendimento cresce junto com a inflação. Quando o IPCA sobe, o cotista sorri. Quando o IPCA cai, rendimento desacelera. Então, quem compra RZAT 11 precisa entender: ele não é fundo de renda fixa emocional. Ele respira inflação. Falando do portfólio, hoje o fundo possui 10 imóveis alugados para 9 inquilinos espalhados em 7 estados brasileiros. Tem ativo industrial, logístico e comercial. Nada de shopping gourmet ou laje corporativa instagramável. Aqui é economia real. Logística, transporte e agronegócio, indústria, combustível, armazenagem. Basicamente coisas que continuam funcionando mesmo quando o ciclo econômico aperta. E janeiro trouxe uma nova aquisição interessante: a garagem da Rápido Araguaia, em Goiânia. Compra de R$ 30 milhões com desconto de 39% sobre o valor de mercado e contrato de 10 anos pagando IPCA mais 14%. IPCA plus 14%. Isso é taxa de CRI estressado, só que com imóvel físico junto. Esse tipo de operação ajuda muito a sustentar dividendos futuros. Outro ponto legal do relatório é o prazo médio dos contratos. Estamos falando de aproximadamente
6 anos restantes. Ou seja, o fluxo de receita não depende de ficar recolocando imóvel no mercado toda hora. Não é aquele fundo que vive com placa de aluga-se. Agora, vamos falar dos riscos, porque cotista feliz também precisa ser cotista consciente. Primeiro risco: concentração. Apesar de ter 10 imóveis, alguns contratos têm peso relevante no resultado. Se alguma empresa grande tiver dificuldade financeira, o impacto aparece. Segundo ponto: recompra antecipada. Pode parecer estranho, mas quando o locatário recompra o imóvel, o fundo recebe multa e lucro extraordinário. Só que perde aquele aluguel recorrente. A gestão precisa sempre substituir por novas aquisições boas. Até agora, eles vêm conseguindo fazer isso. Terceiro ponto: dependência do IPC. Ao se entrarmos num cenário prolongado de inflação muito baixa, o rendimento tende a diminuir gradualmente. Não é defeito do fundo, é característica do modelo. Agora, olhando o relatório como cotista, o sentimento geral é de estabilidade. O fundo continua comprando bem, continua mantendo spread alto, continua protegendo o patrimônio e continua entregando renda previsível. Não houve deterioração operacional, não teve surpresa negativa escondida. E talvez o mais importante: a estratégia permanece consistente desde o início da gestão da Risa. O RUZ 11 não tenta reinventar a roda todo mês. Ele faz basicamente a mesma coisa, repetidamente, com disciplina. E no mercado imobiliário, consistência normalmente ganha da empolgação. Resumindo o relatório de janeiro: resultado saudável, dividendos dentro do esperado, nova aquisição forte, reserva ainda existente, portfólio protegido por desconto patrimonial elevado. Como cotista, é aquele tipo de relatório que você lê e pensa: ok, segue o jogo. Nada espetacular, mas também nada preocupante. E, em FI, de renda mensal, às vezes o melhor cenário é justamente esse. Se você também é cotista do RZAT11, comenta aí como você vê o fundo hoje. E se não é, vale acompanhar, porque ele ocupa um espaço bem diferente dentro do universo dos FIIs. Nos vemos no próximo relatório. E que o dividendo continue pingando.